Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! É um prazer estar com você por aqui no Ave Mais, o segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos. Esse espaço que a gente tem para uma resenha tranquila com você que está aí do outro lado. E eu já vou pedir algo bem tranquilo. Senta o dedão no like, compartilhe nas suas redes sociais, que é sempre muito importante para dar uma moral para a gente aqui no canal. E olha só, o Vasco teve uma vitória tranquila frente à equipe do Nova Iguaçu na última quarta-feira. E o destaque da equipe do Vasco, até pela ansiedade que o torcedor estava para ver os novos contratados em campo, acabou ficando pela boa atuação do Nuno Moreira. Ele, que não jogou contra o rival no último sábado, e o torcedor já ficou meio ressabiado, tentando entender o porquê esse jogador não participou da partida. Já na última quarta-feira, ele não só participa, como também foi um dos protagonistas do jogo, junto com o Felipe Coutinho. Iniciando o jogo bem, com confiança, partindo para cima, driblando e até servindo os seus companheiros, que é o que ele acabou fazendo com o Ryan no lance do primeiro gol. E o Sérgio Quindi, na coletiva, ele acaba falando sobre a questão de posicionamento dos jogadores da equipe do Vasco e de nomes específicos e posição. O Sérgio Quindi pergunta por que ele saiu do esquema habitual com 3 volantes, que foi no clássico contra o rival, para um esquema com 3 atacantes. E ele responde que para ele o Nuno não é um atacante, que o Nuno é um meia. E isso ele já tinha falado em outras respostas da coletiva. Quem acompanha o meu trabalho aqui no Ave Mais e também lá no Atenção Vascaínos, sabe que eu sempre vejo que o futebol é muito mais complexo do que você querer colocar ele numa forma de construção tática, de posicionamento de jogador, de carimbo de onde cada jogador vai jogar e pode jogar e vai render. Eu acho que é muito mais que isso. Tanto é verdade que quando alguém começa a falar que tem que voltar a jogar no 4-4-2, porque o 4-4-2 é algo que ficou assim na cabeça do imaginário de uma geração inteira, inclusive eu. Se a gente parar para pensar, a gente veio de uma época de 3 atacantes, o tal do ponta direita, vamos lá, Mauricinho, Roberto e Romário, para o torcedor entender. Vamos trazer para o mundo do Vasco aqui? Então tá bom, vamos lá, trazer para o mundo do Vasco. Mauricinho, Roberto e Romário. Esse era o ataque do Vasco, bicampeão carioca e ok. Aí o futebol sofreu uma mutação na década de 90, que o espelho dessa dupla de ataque era da seleção brasileira, com Bebeto e Romário. No Vasco, em 97, com Edmundo e Evair. No Vasco, em 98, com Donizete e Luizão. E assim, consequentemente. Como é que eram montadas as equipes na década de 90? Vamos lá. 2 volantes marcadores, Luizinho e Nasa. 2 meias, Juninho, Pedrinho ou Ramon. Pedrinho e Ramon, Juninho fora. Enfim, tinha aquele rodízio ali, né? Para o torcedor entender. E 2 atacantes lá na frente. Então, basicamente, era 2-2-2. As equipes nem se preocupavam muito em compactar e marcar em linhas, porque era mais ou menos essa disposição dos times. E depois veio aí a modernização, a Europa ditando tática e mudou um pouco esse conceito. E por que eu estou trazendo aqui esse contexto para o torcedor? Pouco me importa a denominação que vai ser dada para o Nuno. Se o Nuno é ponta, se ele é extrema construtor, porque hoje linguagem e literatura, para você carimbar o posicionamento de um jogador, nós temos aos montes, né? Existe o extrema agudo, o extrema que ataca espaço, e existe o extrema construtor. E o Nuno me parece ser um extrema construtor. Eu não vejo ele como um meia igual o Carille. Mas isso quer dizer que eu estou certo e o Carille está errado? Não. Isso quer dizer que o Carille está errado e eu estou certo? Também não. Isso aí não tem problema a denominação. O mais importante é aquilo que o Nuno vai entregar dentro de campo. A faixa de campo que ele vai ocupar, com a bola e sem a bola.
o que ele vai melhorar ao seu entorno, a capacidade que ele tem para quebrar a linha com um drible ou enfiando uma bola como foi para o Ryan. Então, o leque de opções que cada jogador pode gerar dentro de uma partida é isso que importa. Se você vai utilizar ele como um ponta o tempo todo, se ele vai vir para dentro, porque assim, ó, eu até vou pegar a prancheta aqui. Aliás, Igor Silva, que vai editar esse vídeo, eu vou colocar o Atenção Vascaínos virado para cima como você gosta, tá? Para você não ter nenhum tipo de problema. Porque quando eu coloco a prancheta aqui, que é a logo do canal está de cabeça para baixo, eu recebo o puxão da orelha do editor-chefe aqui do Ave Mais e também do Atenção Vascaínos, que é o Igor Silva. Então eu vou deixar o Atenção Vascaínos bonitinho para cá. Vamos lá. Na construção desse Vasco, do Carille, se for um 4-2-3-1, a gente está falando aqui, né? De dois volantes, basicamente Hugo Moura e alguém. Eu vejo que nem para sábado provavelmente vai ser o Paulinho, esse jogador. Existe a possibilidade de ser o Tietê, mas como está aí alguns dias sem treinar na sua plenitude, eu acredito que vai ser o Paulinho e o Coutinho. Aí Ryan, pé trocado, Verratti e aqui está o Nuno. E por que não me interessa essa história se ele meia ou se ele aponta? Porque é o seguinte, quando ele vier associar aqui com o Coutinho e vier por dentro, ele é um ponta, um meia. Quando ele buscar o fundo para tentar jogar essa bola para o Verratti, ele é um ponta. Quando ele atacar esse espaço aqui para vir ao lado do Verratti associar e fazer gol, como ele cansou de fazer em Portugal, encostando aqui no centroavante, ele é um segundo atacante. Então, denominar o Nuno como qualquer posicionamento do futebol, para mim pouco importa. O que vai importar é que o Nuno tenha êxito naquilo que ele vai fazendo. E que essa zona do campo que ele vai ocupar, que o Vasco consiga com ele resolver esse problema crônico, que desde a saída do David, que não tem característica nada parecida com o Nuno, o Vasco não conseguiu preencher aquele espaço ali. Aliás, desde a saída de Adson e David, o Vasco não consegue preencher aqueles lados. E olha, torcedor, eu posso trazer aqui, se eu sentar com o tempo, uma dezena de nomes que acabaram entrando pela direita e pela esquerda e não tiveram sucesso. Ou não se firmaram, né? Ryan, Zuccarello, Alex Teixeira, Emerson Rodrigues, Jean Davi, Maxi, Puma, Leandrinho improvisado. Ó, já deu 8. Se eu fizer mais um pouco de esforço aqui, eu já consigo aí pelo menos Alegria, 9. Daqui a pouco eu posso chegar no 10º nome. E ninguém consegue se firmar. E a amostragem do Nuno é pequena. É um jogo contra o Nova Iguaçu. Agora, que ele deu indícios que essa zona do campo aqui, ao lado do Coutinho, aqui, dialogando com o PH, me parece que, com o PH não, desculpa, com o Piton, me parece que essa zona do campo ali, a gente vai começar a resolver. Agora é ver a questão do outro lado, do 9, inclusive, no pré-jogo do jogo contra o Nova Iguaçu, eu falo que, na minha opinião, o Vasco tem 8 posições definidas. O Carille. Léo Jardim definido, PH definido, João Vitor, Lucas Freitas e Piton. E o Hugo Moura. Esse segundo volante, para mim, fica pulando esse posicionamento. O Coutinho centralizado, ok. Os dois extremas, camisa pulando. E lá na frente o Verratti. Como diz o meu amigo Christian Bonesi, um parceiro que eu tenho aqui de Joinville, durante o jogo ele já respondeu para mim assim: eu acho que o Vasco tem um 9º titular agora. Tomara, Christian. Tomara que o Nuno consiga ser esse 9º titular e consiga ajudar o Vasco. E principalmente, torcedor, a gente vai falar isso muito durante a programação hoje aqui e amanhã também no pré-jogo e tudo mais. Que o Vasco consiga ser competitivo. Que o Vasco consiga fazer um jogo de igual para igual. Que o Vasco consiga machucar os caras. Que o Vasco consiga competir num bom nível. Que isso vai dando confiança para que essa equipe, durante o ano, possa ter um ano melhor do que o ano passado. E olha que a gente já fez uma semifinal de Copa do Brasil. Com essas armas que chegaram aí, com esses jogadores, mais Garré, mais Lloyd, eu acho que o trabalho do Carille, o sarrafo vai poder subir um pouquinho para avaliação e, se Deus quiser, vai fazer uma equipe competitiva para o ano de 2025.
Gostou, torcedor? Senta o dedão no like, compartilhe nas suas redes sociais e deixa seu comentário aí embaixo. Eu volto agora amanhã, no pré-jogo, muito ansioso para ver esse novo Vasco novamente em campo e quem sabe cometer aí o crime, como se fala no mundo do futebol. Abraço, galera!